Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Jornal News, onde falaremos sobre a sífilis, cancro mole e pediculose pubiana. Essas ISTs serão mencionadas durante a reportagem. Aproveitem. Vamos começar hoje o jornal com os repórteres Júlia, Caiana e Carlos, falando sobre a sífilis detalhadamente. Boa noite a todos. No jornal de hoje vamos falar sobre a doença sífilis, como ela se prolifera e como podemos tratá-los, e outros tópicos importantes. Agora vamos passar para a jornalista Caiana. Boa noite. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, causada pela bactéria. Ela pode ser causada por 3 formas: gestação, causando para a mãe e para o bebê, sangue contaminado e relações sem camisinha. Para vocês verem que camisinha é muito importante, né? Ela tem 4 estágios: primário, secundário, terciário e latente. Ela tem cura, mas precisa de antibióticos. Ela também tem prevenção pré-natal para o bebê, uso de camisinha em todas as relações sexuais. Se você suspeita de algum sintoma, procure o SUS. Obrigada, Caiana, por essa reportagem ótima, agora podemos entender melhor sobre a sífilis. Agora, para entendermos mais sobre, vamos passar para o nosso repórter Carlos. Muito obrigado pela palavra, Júlia. Boa noite a todos e estou aqui para dar um aprofundamento a mais sobre essa doença. Irei explicar como podemos se precaver e como podemos tratar a doença sífilis. Bom, o único jeito para podermos se precaver contra a doença sífilis é o uso de camisinhas masculinas e femininas. Em 2022, no Brasil, foram distribuídas mais de, segundo as estatísticas, 293 milhões de preservativos masculinos e 4,5 milhões de preservativos femininos, distribuídos em 26 estados e no Distrito Federal. O tratamento é feito com antibióticos que podem ser encontrados em unidades básicas de saúde. Em caso de gestante, o tratamento só pode ser feito unicamente com o teste positivo, sem a necessidade de esperar pelo segundo resultado. A doença sífilis pode causar riscos tanto ao bebê quanto ao adulto gestante. É necessário o acompanhamento e testagens tanto da pessoa gestante quanto das parcerias sexuais. E isso deve ser feito durante o pré-natal. Bom, vou dar uma aprofundada mais sobre a doença sífilis. Vou falar sobre os 4 estágios dela, sendo o primeiro estágio primário, secundário, o estágio latente e o terciário, sendo os 2 primeiros estágios sendo os que são mais fáceis de serem transmitidos, e o terceiro estágio, o terciário, sendo o estágio onde, se não houver um cuidado adequado, pode acabar causando a morte do indivíduo. No primeiro estágio, após o ato, se houver alguma ferida no local, como por exemplo vagina, pênis, colo utéreo, ânus, pode acabar entrando a bactéria que pode acabar espalhando a doença. Os primeiros sintomas podem começar a aparecer entre 10 a 90 dias, porém não há sinais de coceiras, não há sinais de pus, não aparentam sinais, porém são acompanhados de ínguas, que são caroços na virilha. Já no segundo estágio, é onde os sinais e os sintomas começam a ficar mais evidentes, após 6 dias a 6 meses, sendo elas manchas pelo corpo começam a aparecer, que não coçam, porém são ricas em bactérias, podendo causar febre, dor de cabeça, mal-estar e ínguas pelo corpo. Bom, agora falando um pouco sobre a sífilis latente, é uma fase assimétrica, ou seja, não possui sinais e não possui sintomas. Dividindo assim elas em sífilis latente recente, onde a infecção demora 1 ano, e a sífilis latente tardia, que leva mais de 1 ano a infecção. Essa é a fase com mais diagnósticos por conta de testes trepomêmicos e não trepomêmicos que fazem nos indivíduos. Na fase terciária, é a fase onde demora de 2 a 40 anos após o início da infecção, ou seja, é a que mais demora. E os sintomas são lesões ósseas, cutâneas, cardiovasculares e neurológicas, ou seja, isso acaba provocando a morte do indivíduo. Casos agora sobre a doença sífilis que ocorreram por conta dessa doença, sendo o primeiro deles ocorrido entre 1998 a 2023. O Brasil registrou cerca de equivalente a 3.554 mortes
por crianças menores de 1 ano por conta da sífilis. Bom, as regiões que foram registradas essas mortes foram no Sudeste, com o equivalente a 1.493 casos de morte, no Nordeste, com 1.070 casos, no Norte, com 438, no Sul, com 340 e no Centro-Oeste, com 213 casos de óbito. Bom, a mortalidade infantil aumentou aumentou cerca de 9,4% entre 2013 e 2023, passando de 5,5 a 7,7 óbitos por 100 mil nascidos. Obrigado, Júlia, Caiana e Carlos, por falarem do assunto detalhadamente. Agora vamos para Itapema do Norte, direto com o Juninho Duval. Olá, meu nome é Juninho Duval e eu sou repórter há 5 anos aqui da News. Bom, eu vou falar para vocês, população brasileira, sobre a doença Crancomole. A doença Crancomole é uma doença sexualmente transmissível, onde o seu agente etiológico é a Haemophilus ducreyi. Sua transmissão ocorre por contato sexual sem o uso de preservativos. Agora eu vou falar para vocês sobre os sinais. Eles começam de 2 dias e acabam no 11º dia. Bom, nesses dias a infecção pode incluir pequenas e múltiplas feridas nos órgãos genitais, que são muito doloridas e sangram facilmente. Pode ocorrer inchaço e dor nos gânglios linfáticos da virilha, no caso ínguas, que podem se romper e liberar secreção. Agora eu vou falar para vocês sobre as prevenções. Primeiramente, é muito importante uma conversa com pais e filhos de educação sexual. Compre preservativos para seus filhos e principalmente para você adulto, para se cuidarem de qualquer tipo de doença. Se você pegou a doença, como melhorar? O caminho mais sugerido pelos médicos é que você busque realmente pessoas especializadas, onde você vai tomar antibióticos para melhora da sua saúde. E obrigado, Bernardo. Volto com você no estúdio. E agora vamos diretamente para Barra, onde especialistas sobre a pediculose pubiana irão falar. Olá, seja muito bem-vindo ao News. Hoje vamos abordar um tema que, apesar de ser um tabu, merece toda a nossa atenção por razões de saúde e higiene. No nosso programa de hoje falaremos sobre a pediculose pubiana. O que é e por que é importante falar disso? Vamos desvendar o que causa essa infestação, como ela é transmitida e, mais importante, como podemos nos proteger e tratar. Afinal, informação é a melhor ferramenta para combater qualquer problema de saúde. A seguir, todos os detalhes sobre o agente causador, os sintomas, a prevenção e o tratamento dessas condições com o jornalista Túlio Vários. É com você, Túlio! Boa noite, Armando. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Jornal News. Nós agora, como falado anteriormente, vamos falar um pouco mais sobre a pediculose pubiana. E com isso trouxemos o Wellington, que é um especialista na área de transmissões de doenças IST. Ele vai aprofundar um pouco mais sobre este caso. Boa noite a todos do Jornal News. Hoje irei informá-los mais sobre a pediculose pubiana. Primeiramente, o que é? Pediculose pubiana é uma infestação que ocorre na região pubiana. E o principal causador dela é a Pichurus pubis, que é um inseto minúsculo, mais conhecido como piolho. Duas curiosidades sobre o piolho é que ele pode ser visto a olho nu e ele estará na região pubiana como um ponto branco e que o piolho não pode voar e nem pular. E o principal sintoma é uma coceira intensa na região pubiana devido a uma reação alérgica à saliva do parasita. Acredito que seja uma dúvida também do pessoal de casa. Sr. Wellington, você podia falar um pouco mais pra gente da transmissão mesmo, como isso ocorre, dando uma ênfase mesmo na transmissão pra gente saber como se precaver? Claro. A transmissão, como é uma doença IST, ela é transmitida através de uma relação sexual íntima. Além disso, também é transmitida através do contato de pertences de pessoas que estão infectadas, como toalhas, roupas de cama e até roupas normais. Então, maneiras de se prevenir isso é você lavar com água quente e também evitar o contato com essas pessoas e seus pertences. Bom, falando um pouco sobre o tratamento ele é bem simples, ele é feito através de shampoos, loções e cremes localizados em farmácias locais, bem fáceis de serem encontradas, e se tiverem casos mais graves, procurar um médico que lhe passará um medicamento oral. Essas foram as notícias de hoje aqui no Jornal News. Obrigado e boa noite.